Olá, meu aluno, minha aluna, meu futuro aprovado, por cá, professor Wendel Silva aqui contigo, teu professor de matemática e raciocínio lógico, que é claro, aí meu irmãozão vai te direcionar até o caminho da tua aprovação, tá bem? Então vamos lá, ó. As nossas questõezinhas que eu preparei para a aula de hoje, só questões top, e a gente, inclusive, ó, já temos aqui essa nossa primeira questão. Essa primeira questão, ela foi cobrada, tá bem? Ó, ela foi cobrada no concurso do MPE do Piauí, tá bem? Ministério Público Estadual do Piauí, banca FCC, uma questão do ano passado, 2025, tá? E essa questãozinha aqui, ela é uma questão muito boa mesmo, tá? E bem tranquila também. Tudo é questão de interpretação, tá? Então vamos prestar bem atenção nos bizus, nos detalhes, para a gente conseguir resolver ela tranquilamente. Ó, primeiramente, o examinador fala assim: 5 estudantes, Pedro, André, Tiago, Rafael e Lucas, participaram de um concurso de matemática e ele falou, e obtiveram as 5 primeiras colocações. Aí ele falou, a classificação final apresentou características. Olha as características, ó. Pedro terminou o concurso à frente de Tiago, e aí ele está falando, Tiago, é claro, ficou imediatamente à frente de Lucas, André não ficou entre os 3 últimos colocados e Rafael obteve uma posição melhor do que a de Pedro. Com base nessas informações, os 2 primeiros classificados foram. Primeiro, vamos organizar direitinho. Ó. Pedro terminou o concurso na frente de Tiago. Ó, então, vamos lá. Ó. Vamos colocar o Pedro aqui. Ó. Ele disse que o Pedro terminou o concurso na frente de Tiago. Então, está aqui, na frente de Tiago. Ele falou aqui para mim, ó, que Tiago ficou imediatamente à frente de Lucas. Então, ó, o Lucas vem logo atrás do Tiago. Por quê? Porque o Tiago ficou imediatamente na frente de Lucas. Só que ele falou o seguinte, ó, o André não ficou entre os 3 últimos colocados. Então, presta atenção, se o André não ficou entre os 3 últimos colocados, então o que que acontece aqui, ó? Acontece que o André pode ter ficado aqui em primeiro, mas ele não pode ficar aqui não, aqui na frente do Thiago não. Por que que ele não pode ficar na frente do Thiago? Porque se ele ficar na frente do Thiago, ele vai ficar o quê? Nas 3 últimas colocações. E a questão falou, ó, André não ficou nas 3 últimas colocações. Se eu já tenho aqui, ó, o Thiago e o Lucas, então ele não pode estar aqui na frente do Thiago e também nem atrás. Ou seja, o André, ele vai estar onde? Ó? Na frente do Pedro, ou ele vai estar onde? Em primeiro. Só que ele falou aqui, ó. Rafael obteve uma posição melhor do que o Pedro. Então, Rafael, ele está onde? Ó? O Rafael, ele está aqui, ó, ou em primeiro, ou ele pode estar, é claro, aqui, ó, empatado com o André. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, o André em destaque. Por quê? Porque ele diz que o André não fica entre os 3 últimos colocados. Então, ele não pode ficar atrás do Pedro por hipótese alguma, tá? Ou ele está empatado com o Pedro, ou ele está na frente do Pedro. Mas ele não pode, em hipótese alguma, ficar, é claro, atrás do Pedro. Por quê? Porque ele não pode ser os 3 últimos colocados. Tá bem? Então vamos lá. Com base nessas informações, os 3 primeiros colocados aqui, ó, os 3 primeiros colocados são quem? Ó? São Rafael, ó, e quem? E o André. Portanto, o gabarito correto aqui, ó, é quem? É o gabarito, letra E. E essa questãozinha que ela caiu no concurso do MPE, tá? Ministério Público do Estado do Piauí, e ela é do ano 2025. Uma questão muito boa, mas muito boa mesmo. Então, fala para mim no chat, pessoal, vocês conseguiram compreender direitinho essa questão de número 1? A nossa primeira questão do nosso material. Olha, José, professor, eu fiz desse jeito, ótimo, muito bom. Fico feliz que você tenha feito desse jeito e tenha gabaritado, muito bom.
Verônica, que já está conosco, a Nicleusa, a Jéssica, quem mais? A Leidiane, Lídia, Luciana, Algete, Nata, Sandra, Simone, professor, tá tudo legal, essa foi ótima. Perfeito. Então, vamos agora para a questão de número 2, tá? Essa de número 2, essa aqui é bem interessante. Pessoal, coloca aqui no chat para mim se vocês resolveram ela e qual foi, é claro, o gabarito que vocês marcaram nessa questão aqui, ó, de número 2. Coloca para mim no chat. Aqui no chat. A galera, professor, essa eu não consegui. Ó, essa questão aqui, a gente não vai fazer absolutamente nada além do que a gente lê essas informações do que ele deu para a gente. Olha o detalhe da questão. Ó, e é uma questão extremamente fácil e parece ser difícil porque tem muitas informações. Olha o que ele diz, ó. Um setor bancário possui 5 funcionários: Paulo, Roberto, Renato, Silvio e Lúcio. O setor de segurança do banco descobriu que um desses funcionários utilizou um serviço de nuvem não autorizado. Aí ele falou assim para mim, ó, a serem questionados acerca da eventual utilização de tal serviço, cada funcionário respondeu o seguinte. Aí ele falou, ó, Silvio, quem utilizou o serviço não foi Roberto. Roberto, quem utilizou o serviço foi o Renato ou Silvio. Renato, quem utilizou o serviço não foi Silvio nem Lúcio. Eu não utilizei o serviço, o Paulo está dizendo, e o Lúcio diz, o Roberto está mentindo. Pessoal, aí a questão pede, ó, vou até grifar contigo aqui, ó, para tu prestar atenção comigo. A questão pede, ó, o menor número de funcionários que estão mentindo. Pessoal, é só tu prestar atenção, ó. Ele quer a menor quantidade de funcionários que estão mentindo. Ele não quer a maior quantidade, ele quer a menor. Entendeu? Então é só tu observar o seguinte, ó, bem aqui, ó, nessa informação aqui, ó, do Lúcio. Se o Lúcio diz o Roberto está mentindo e o Roberto diz quem utilizou o serviço foi Renato ou Silvio, aqui entre eles já tem uma contradição. Por quê? Porque o Lúcio está dizendo que o Roberto está mentindo e o Roberto diz que quem utilizou o serviço foi o Renato ou Silvio, então eu sei que um deles aí já está mentindo. Isso eu já posso dizer, que um deles já está mentindo. Só que a questão pede o menor número. E o menor número é o quê? É um. Porque se um deles já está mentindo, é claro que pode ser dois, pode ser três, entendeu? Mas a questão pede a menor e não o máximo de pessoas que estão mentindo. Ou seja, se é a menor quantidade de pessoas que estão mentindo. E aqui eu já sei que o Roberto ele disse para mim que pode estar mentindo, então ou ele ou o Lúcio está mentindo. Então, ó, uma pessoa é o menor número aí que eu posso conseguir de que ele esteja mentindo. Professor, na minha cabeça, pelo menos um iria mentir. Aí eu botei letra B. Ótimo, você pensou muito bem. E pensou exatamente da forma como o examinador quer. É porque tem muito colega, muitos alunos, que quando chega na hora da questão aqui, ele vê o texto, vê o enunciado e acaba ficando confuso no enunciado da questão. Mas é uma questão extremamente fácil. Professor, mas tem muita informação. Exatamente por isso. Ó, porque ele pede a menor quantidade de pessoas que estão mentindo, ou seja, o mínimo de pessoas que pode estar mentindo. Aqui mesmo ele já deu a resposta. Ó. Roberto está mentindo, então eu sei que já tem uma mentindo. Isso eu tenho certeza. E se eu tenho certeza, o menor número de pessoas que estão mentindo é um. Agora, se a questão vem e pede o número máximo de pessoas que estão mentindo, aí eu ia ter que olhar mais ou menos quem é que está mentindo aí, quem é que está falando a verdade. Mas como a questão pediu o menor número de pessoas que estão mentindo, o menor número é um. Entendeu? Então, ó, portanto, gabarito, letra B de bola, gabarito correto. Então, fala para mim no chat aqui, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Se deu para entender direitinho? Professor, e se fosse o contrário? Agora, se fosse o contrário, a gente teria que analisar de uma por uma. Por que que o Roberto diz, ó,
O Lúcio diz: o Roberto está mentindo. Aí o Roberto diz: quem utilizou o serviço foi o Renato ou o Silvio? Aí tu vem aqui para o Renato. O Renato diz: quem utilizou o serviço não foi o Silvio nem o Lúcio. Ele já está contradizendo o Roberto. Então aqui ele já está com outra mentira. E aqui diz o Paulo: eu não utilizei o serviço. E aqui também, ó, na primeira também já é outra mentira. Por quê? Porque ele diz que quem utilizou o Roberto, quem utilizou o serviço foi o Roberto. Só que o Roberto diz, quem utilizou o serviço foi o Renato ou o Silvio, e não ele. Então, um dos dois também está mentindo. Então, aí, ó, no máximo tem três mentiras. Se fosse o contrário, é claro. Só que a questão pediu o menor número de mentirosos e ela já deu a resposta bem aqui, ó. Lúcio diz: Roberto está mentindo? Roberto só tem uma opção: ou está mentindo ou está falando a verdade. Então, um contradiz o outro ali. Ó. Então, o que, que acontece? Acontece que um, pelo menos um, já vai estar o que mentindo. Então, que é o menor número de mentiroso, que é gabarito letra B. Então, pessoal, responde aqui para mim no chat. O que que vocês acharam dessa questão aqui, ó, de número 3? De número 2, perdão. O que que vocês acharam dela? Professor, essa daqui foi muito boa, muito tranquila, né? Show de bola, muito bem. Professor, eu marcaria a letra D, mas tem que ter muito cuidado, tá? Porque como o enunciado é grande, tem que prestar bem atenção, porque aqui ó, ele não pede o máximo de pessoas mentindo. Se ele pedisse o máximo de pessoas mentindo, seria três, aí estaria a letra D. Como ele pediu o mínimo, ou seja, o mínimo é que a gente já encontrou. O Lúcio diz, Roberto está mentindo. Aí o Roberto fala, quem utilizou o serviço foi o Renato ou o Silvio. Ou o Lúcio está mentindo, ou o Roberto está mentindo, um dos dois. Então, ó, um deles eu sei que já está mentindo. Então, o menor número de funcionários que mentem, eu sei que vai ser um. Entendeu? Então é isso, professor. O enunciado que espanta. Realmente eu concordo com vocês. O enunciado é grande, ele acaba deixando a gente até confuso. Agora, essa daqui, pessoal, ó, essa de número 3, essa aqui também é muito boa. Vocês fizeram ela, me digam qual gabarito vocês marcaram aqui nessa de número 3. Se fizeram ou se não fizeram, não tem problema. Olha o que ele fala para a gente. Ó, ele fala assim: os amigos André, Bernardo e Caio foram a um clube para correr, nadar ou remar. Cada um escolheu uma modalidade de esporte. E eles podiam ser identificados pela cor única da camiseta que eles vestiam, que era branca, azul e cinza. Aí aqui tá as premissas, né, que ele deu, ó. O portador da camisa branca afirmou: professor, o seu microfone está falhando. Está falhando, tá, pessoal? Meu microfone pode ser a sua conexão, Viviane. Verifique sua conexão. Então, ó, o que que ele fala? O portador da camiseta branca não afirmou, não vou correr nem remar. O portador de camiseta azul afirmou, meu nome não é Bernardo nem Caio. O portador de camisa cinza afirmou, nem eu e nem Bernardo vamos correr. Diante dessas informações, é correto afirmar que, primeiro, vamos desenhar a nossa tabela, que aqui é uma questão de associações e relacionamentos. E para ficar mais simples, vamos construir a tabela, tá? Então, professor, aqui, ó, vamos montar a tabelinha. Quem são as pessoas que eu tenho? O André. E aí você tem, ó, o Bernardo. E aqui, ó, a gente tem o Caio. Cada um deles, é claro, pratica um esporte que é correr. O outro é nadar. O outro é remar. Muito bem. Então vamos lá agora. Cada um tem uma cor de camisa, né? Que é a camiseta, que uma é branca, o outro é azul e o outro é cinza. Muito bem, professor. Então agora a gente vai fechar a nossa tabela.
Então vamos lá, prestem bem atenção aqui, ó. Ele falou para mim que o portador de camisa branca afirmou: não vou correr nem remar. Só que até agora eu não sei quem é a pessoa que está de camiseta branca. Só que ele falou assim, ó, o portador de camiseta azul afirmou: meu nome não é Bernardo e nem Caio. Cadê o azul? Ó, a pessoa que está de camiseta azul aqui afirmou o quê? Meu nome não é Bernardo e nem é Caio. Então, a pessoa que está de camiseta azul só pode ser quem? O André. E se o André está de camiseta azul, ele não pode estar de branco e nem de cinza, não é? E aí, o que que a gente tem aqui na outra informação? O portador de camiseta cinza afirmou que nem eu, nem Bernardo vamos correr. Olha só, se a pessoa que está de camiseta cinza afirmou nem eu, nem Bernardo vamos correr, então o Bernardo não vai correr. E ele também não está de quê, professor? E ele também não está de camiseta cinza. Então, ele, Bernardo, está com camisa de que cor? Branca. Se ele está de camiseta branca, o Caio está de que cor? O Caio está de camiseta cinza. E aí, vamos lá, ele disse, ó, nem eu, nem Bernardo vamos correr. Se ele disse que ó, o portador da camiseta cinza afirmou, nem eu, nem Bernardo vamos correr, quem é a pessoa que está de cinza? Não é o Caio? Então, o Caio também não vai correr. Quem que vai correr? O André. Se o André vai correr, ele não vai nadar nem remar. E ele, inclusive, até falou lá no começo, ó, o portador de camiseta branca, não vou correr e nem remar. Quem é que está de camiseta branca? Não é o Bernardo? Então, ele disse que não vai correr e nem remar. Ele vai o quê? Nadar. E se ele vai nadar, o Caio vai o quê? Remar. Agora a gente vai para as alternativas, ó. Letra A, Caio estava de camiseta cinza e escolheu correr? Não. O Caio estava de cinza, sim, mas ele escolheu remar. Então, letra A não é. Letra B. Bernardo estava de camiseta azul. Não, Bernardo estava de branco. Letra C. André estava de camiseta branca. Está errado. André estava de camiseta azul. E letra D. André estava de camiseta azul e escolheu correr. Ó. É só olhar para cá. Ó. André estava de camiseta azul e escolheu correr. Portanto, ó, a letra D é o gabarito que satisfaz aquilo que o examinador pediu. Ou seja, está condizente com cada item, esporte e característica de cor de blusa, que, é claro, foi listada para a gente ali no enunciado. E a letra E fala: Caio estava de camiseta branca e escolheu remar. Não, Caio estava de camiseta cinza. Então, portanto, gabarito aqui, o que, professor? Gabarito, letra D, gabarito correto. Então, deixa eu analisar aqui o chat de vocês aqui. Olha só, galera, professor, marquei letra D, gabarito correto, muito bem. Deu para ver que vocês compreenderam, né? Então, responde para mim aqui no chat, pessoal. Vocês entenderam direitinho? Ficaram com alguma dúvida nessa questão? Ou deu para compreender perfeitamente? Coloca para mim no chat. Tudo legal, pessoal? Tudo legal, né? Então, vamos aqui para a questão de número 4, tá? A questão de número 4, outra questão muito boa, Banca FCC, sequências e padrões. Olha o que que ela passa para a gente. Ó. Ela passou assim: considere um dado padrão, isto é, um cubo, cujas faces estão numeradas com números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora aqui ele fala um ponto importante, ó. De modo que a soma dos números de quaisquer faces opostas sejam igual a 7. Aí ele falou, se após um lançamento de um dado sobre a mesa, a face com o número 6 está voltada para cima,
Então, a soma dos números que estão nas faces visíveis. Presta atenção. Ele falou para mim que quando eu jogo um dado, a soma de cada número com a face oposta tem que ser igual a 7. Então, ele disse que o número que está com a face para cima é o número 6. Pessoal, se o número 6 está com a face para cima, qual é o número que está com a face para baixo? Responde para mim no chat, quero ver de vocês. Se o número 6 está com a face voltada para cima, qual o número que está com a face voltada para baixo? Responde aqui para mim, pessoal. O número 1. Por quê? Porque o número tem que ser o quê? Porque a soma dos números que estão em faces opostas tem que ser o quê? Tem que ser iguais. Então, só pode ser o número 1. Só que a questão pede os números que estão nas faces visíveis. Se o 1 é o número que está na parte de baixo, que não está sendo visível, então quais são os números que estão visíveis? Ó, 2, 3, 4, 5 e também o 6. E se a gente soma eles, ó, vamos lá. 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 5 dá 14, 14 mais 6 dá o quê? 20. Então, ó, o gabarito correto aqui, ó, dessa questão de número 4 é o gabarito letra A igual a 20. Então, responde para mim no chat aqui, pessoal. Compreenderam direitinho essa questão de número 4? Ou não? Professor, eu não compreendi. Vamos lá, presta atenção comigo. Eu tenho um dado onde a soma dos números que estão nas faces opostas são igual a quanto? São igual a 7. É só você pensar o seguinte. Se o número 6 está aqui na parte de cima, o número 1 está na parte de baixo. E ninguém está vendo o número 1. E a questão está pedindo que a soma dos números que estão visíveis. Se o número 1 está na parte de baixo, ele não está visível. Os números que estão visíveis são quem? São o 2, o 3, o 4, o 5 e também o 6. Por que, que o 1 não está visível? Porque o 1 está na parte de baixo. E a gente somando todos esses números que estão na parte visíveis, dá igual ao número 20. Portanto, o gabarito correto é gabarito letra A. Então, responde para mim aí, pessoal. Qual gabarito aí vocês compreenderam direitinho? E se tinham marcado, é claro, esse gabarito aqui na questão antes, quando vocês pegaram esse material. Fala para mim. Deixa eu ver no chat. Hoje vocês estão participando pouco no chat, pessoal. Vocês estão mais quietinhos hoje. Show de bola. Então, bora lá para a próxima questão, tá? Questãozinha agora de número 5, ó. Professor, essa aí eu li 3 vezes para entender. Essa aqui, ó. Fiquei confuso, mas deu certo, não é? No final deu tudo certo, não é, pessoal? Isso aí, tem que prestar atenção que o 6 está visível sim, tá? Inclusive, aqui, ó, ele bota até o 15. Se a pessoa não prestar atenção, ela vai marcar o 15. Tem que ter muito cuidado nisso, tá bom? Agora, essa de número 6, essa de número 5 aqui, ó, você tem que prestar atenção no detalhe. Essa aqui, ela não é uma questão fácil, tá? Ela é uma questão que você precisa, não é que ela seja extremamente difícil, ela é extremamente trabalhosa, tá bom? A resposta é essa, a definição é essa. Ela é trabalhosa. Por quê? Ó, o que que ele fala? Os números de 1 a 9 devem ser inscritos nesse quadriculado 3x3, sem repetições, ou seja, não pode repetir nenhum. De forma que o produto dos números de cada linha e cada coluna seja igual ao indicado. Por exemplo, o produto dos 3 primeiros números da primeira linha é quem? É 70. Aí ele falou, e o produto dos 3 primeiros números da coluna tem que ser 64. Então, a soma dos números que estão nessas quadradinhos cinzas
são quais? Professor, essa daqui eu fiquei muito confuso, essa aqui eu bati muita cabeça, professor. Então, como que a gente faz para resolver ela? Muito cuidado, tá? Mais uma vez, muito cuidado mesmo, tem que prestar bem atenção. Você tem que testar todas as possibilidades possíveis. E essa não é uma questão fácil, como eu falei para vocês, é uma questão muito trabalhosa, porque você tem que analisar item por item. É igual aqueles tabuleiros de Sudoku, né? Você tem que ficar vendo se os números encaixam, tá? E eu só posso usar os números de 1 a 9. Ó. Eu não posso usar números que não sejam de 1 a 9 e eu também não posso também repetir. Então, ó, olha para esse primeiro pontozinho aqui, para essa primeira linha. Ó, essa primeira linha aqui. Eu vou olhar para esses números aqui e vou procurar um número que eu multiplicando ele dê 70. Eu posso pegar quem? Eu posso pegar o 2 aqui. Posso pegar o número 5, 2 vezes 5 é 10, e posso pegar o número 7 aqui, ó. Dá 70 já, não dá? Então, ó, se encaixou a primeira linha. Aí, a primeira linha, agora a gente vai para a primeira coluna, que é essa, ó. Olha que o número que está aqui embaixo é 64. Então, qual número que eu pego aqui para dar o 64? Eu posso pegar aqui, ó, e colocar o 4 e aqui o 8. Ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Está encaixando aqui, não tá? Agora vamos para a próxima informação aqui. Ó. Eu posso pegar um número aqui, ó. Primeiro aqui, ó, eu já usei o número 4 e o número 8. Ó. Deixa eu ir tirando os números que eu já usei. O número 5, o número 7. Já usei o número 4 e já usei também, ó, o número 8. Sobra o número 1, o número 3, o 6 e o 9. Então, aqui, ó, eu posso usar quem? Aqui eu posso usar o número 6 e o número 1. Ó, que aí vai dar o quê? Que aí vai dar 4 vezes 6, dá o quê? Dá 24. 24 vezes 1, aí já não dá certo. Ou seja, já não dá certo aqui. Porque tem que dar igual a 48, e 4 vezes 6 é igual a 24. Então, ó, eu tenho que mudar esse número 4 aqui, ó, e esse número 8 daqui. Por que que eu tenho que mudar? Porque eu estou vendo que aqui não dá certo. Então, ó, eu vou colocar aqui quem, pessoal? Eu vou colocar agora, vou mudar, eu vou botar agora aqui o número 8 e aqui o número 4. E aí a gente coloca aqui, ó, o número 1 e aqui o número 6. Então, vamos lá. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 6 é 48. Ó, encaixou. E agora sobra o número 3 e o número 9. Então, vamos colocar aqui, ó, o número 3 aqui. 5 vezes 1 dá 5, vezes 3 dá 15. Não deu igual a 45. Então, nesse espaçozinho aqui, ó, não pode ser o 3. Só pode ser quem? O 9. Então, a gente vem e coloca o 9. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45. Olha o 45 aqui. Ó. E o único número que sobra aqui é o 3. Ó. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 3, 126. Está correto. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 3, 108. Está correto também. Então, ó, os números que estão nos quadradinhos cinzas, a soma deles é quem? 1, 2 mais 1 mais 3 é igual a 6. Portanto, o gabarito correto aqui, ó, é a letra B. Então, respondam para mim aqui no chat, pessoal. O que vocês acharam dessa questão aqui de número 5? Como eu falei, ela é uma questão que ela não é fácil. Você tem que testar todas as possibilidades com os números de 1 a 9. Tem que bater cabeça, entendeu? E isso daqui é como se fosse aqueles tabuleirozinhos de Sudoku, né? Que a gente compra lá
na jornalaria, né? Aquelas banquinhas de jornal que a gente compra, aquele sudokuzinho para a gente ficar montando os números de acordo com as colunas e com as linhas, é basicamente isso. Você tem que testar todas essas possibilidades até que cada uma se encaixe perfeitamente aí dentro da linha e da coluna, né? Dentro da linha e coluna ali. Professor, é isso aí, então não tem segredo não, tá? É trabalhoso? É, mas é a maneira eficaz de resolver. Depois que você resolve aí, ó, acabou. Você já tem certeza do resultado que você vai marcar. Então, fala para mim aqui, pessoal, compreendido? Ou alguma dúvida? Coloca aqui para mim no chat. Quero ouvir os comentários de vocês. Coloca aqui para mim no chat, pessoal. Vocês compreenderam mesmo tudo direitinho? É trabalhoso, não é o processo, mas é exatamente assim. Professor, então tá tudo legal. Vamos para a questão de número 6. Essa aqui também é muito boa. Olha o que ele fala para a gente, ó. A Biblioteca de Alberto contém livros escritos em inglês, francês e português. Do total de livros, 5 livros, total de livros, perdão, 50% foram escritos em português e 10% são livros com capa dura. Dos livros inscritos em português, 8% tem capa dura. Aí ele pede a porcentagem dos livros, aí ele diz, dos livros de capa duras inscritos em inglês ou francês. Ou seja, inglês e francês, que são os livros estrangeiros. Pessoal, aqui ó, não tem muito segredo também não. A única coisa que tu vai precisar fazer é o seguinte, vamos supor que o total de livros seja 100. Estamos supondo. Por que 100? Porque 100 é fácil de calcular. Se 100 livros é o total, 50% são português. Então, vamos colocar bem aqui, ó, português. São o quê? Né? A metade, que é 50%, então português, ó, são o quê? 50 livros. E os livros estrangeiros são quantos, professor? Os outros livros estrangeiros são mais 50. Só que ele falou, ó, e eu vou até grifar, que 8%, ó, 8% dos livros têm capa dura, ou seja, 8% dos livros português. Então, eu vou calcular. 8%, ó, 8% de quanto? Quem são os livros portugueses? 50. Que dá o quê? Ó, 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 10 é igual a 4, ó. Então, 4 livros, ó, 4 livros são o quê, professor? Capa dura. Livros português. Aí, vamos lá. Ele falou para mim que 10% são livros capa duras, ou seja, 10% do total. Quem é o total, né? 100? Se são 100 é o total, então pensa comigo, 10% de 100 é quanto? 10% de 100 é 10. Então, eu tenho no total aqui, ó, no total, 10 livros capa dura. Eu tenho aqui 10 livros capa dura no total. Então, o que que eu vou precisar fazer aqui, pessoal? A única coisa que eu vou precisar fazer é o seguinte, peraí. Se eu tenho 10 livros capa duras, 4 livros são livros, eu vou até botar os livros de língua portuguesa, então 6 livros, ó, são o quê? Livros estrangeiros. Ó, livros estrangeiros. Só que a questão pede a porcentagem de quê? De livros francês, inglês e francês. É só tu pensar comigo. Se eu tenho um total de 50 livros, 50 livros é 100%. Quantos livros capa duras eu tenho estrangeiro? 6. Então, 6 ó, corresponde a X.
E aí, o que que eu vou fazer, professor? Só vamos lá, ó. 50 vezes x, 50x. 6 vezes 100, 600. Corta zero, corta zero. Esse 5 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, 60 dividido por 5 é igual a quanto, professor? É igual a 12. Então, 12% são o quê? Os livros que são inglês ou francês. Gabarito, letra C. Então, pessoal, fala para mim agora aqui no chat. O que que vocês acharam dessa questão de número 6, gabarito, letra C? Fala para mim. Professor, essa aqui eu achei ruim. É como eu te falei aqui no enunciado da questão. Ó. Vamos supor que eu tenha 100 livros. 50 língua portuguesa, 50 estrangeiros, que é os livros de inglês e francês. Ele diz que 10% dos livros são capa dura. O total não é 100, 10% de 100 é 10 livros capa duras. E 8% dos livros de português são capa dura. Então, 8% de 50 livros são 4. Então, tu pensa, se eu tenho 10 livros, capa dura no total, 4 é de português, então 6 é de francês, inglês e francês. Como ele quer a porcentagem, eu só vou calcular 50%, 100%, 50 livros, 100%. 6 livros estrangeiros é o quê? Capa dura, perdão? É o quê, professor? X. Então, ó, a gente só fez o meio pelos extremos, encontrou que 6 vezes 100 é 600, 50 vezes x, 50x, 600 dividido por 50 dá igual a 12. Então, 12%. Professor, eu ainda tenho muita dificuldade quando envolve a porcentagem de armar as continhas. Por isso mesmo que você tem que, é claro, interpretar muito bem o enunciado e tem que estar em dia com a matemática básicazinha, tá? Regra de três, tem que saber montá-las perfeitamente, tá bem? Para não perder questões como essas, tá? Porque provavelmente esteja aí na prova de vocês. Então, responde para mim no chat, pessoal. Vamos lá. Entenderam direitinho a resolução? Hein, pessoal? Deu para entender direitinho? Então, vamos para a questão de número 7, tá? Ó, essa aqui ela já é um pouquinho mais interpretativa, tá? Banca FCC, ano 2024. Essa daqui é mais interpretativa um pouquinho. Então, vamos precisar um pouquinho mais da atenção de vocês, tá? Muito cuidado. Olha o que ele propõe para a gente aqui, ó. Ele fala assim, o examinador diz assim na questão, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ele fala assim, 3 candidatos A, B e C receberam um total de 400 votos em uma eleição. E 25% dos eleitores, ó, eram do sexo feminino, ou seja, eram mulheres. Cada um dos 3 candidatos recebeu 1/3 do total de votos. Aí ele fala para mim o seguinte, de eleitores do sexo masculino. O candidato A recebeu 40% dos votos femininos e o candidato B teve 10 votos a mais do que o candidato C. O total de votos do candidato menos votado foi quanto? Primeiro, vamos entender. Eu tenho aqui, ó, candidato A, candidato B e candidato C. Primeiro, ele falou que tinham quantos votos no total? 400 votos. Só que 25%, ó, 25% eram quanto? Eram mulheres. Então vamos lá, ó, 25% de 400 é quanto? Ó, corta zero, corta zero. 25 vezes 4 é quanto? É 100. Então 100 votos foram o quê? Ó? Foram mulheres. Tá bem? 100 votos são mulheres. Aí o que que acontece? Ele falou que o restante, se eram 400 votos,
menos 100, que são as mulheres, sobrou quanto? 300 votos. Ele falou que cada um dos três candidatos recebeu um terço do total de votos dos eleitores do sexo masculino, ou seja, homens. Então, ó, um terço de 300 é o quê? Uma vez 300, 300 dividido por 3 é igual a 100. Então, quer dizer que cada um deles recebeu 100 votos. De quem? De homens. Aí, o que que ele fala para a gente? Ó, o candidato A recebeu 100 votos de homem, o candidato B mais 100 votos de homem e o candidato C 100 votos de homem, cada um deles. Aí, vamos lá. Ele falou o seguinte, vamos pensar comigo. Se ele disse para mim que o candidato A recebeu 40% dos votos femininos, quem são os votos femininos? Não são 100? O candidato A recebeu 40%, ó, 40% de 100 é quanto? 40 votos. Se o candidato A, eu vou até botar aqui, ó, o A, ele já tinha recebido 100 votos, mais 40, ele está com quanto? 140. Então, vamos botar aqui, ó, o candidato A tem 140 votos. Aí ele falou aqui para a gente o seguinte, ó. O candidato B obteve 10 votos a mais que o candidato C. Se o candidato B teve 10 votos a mais que o candidato C, então o candidato B é quem, ó? C mais 10. Por quê? Porque ele teve 10 votos a mais que o candidato C. Ou seja, ele está passando do candidato C em 10 votos a mais. Aí o que que aconteceu? Ó, candidato A, ó, vou até ajeitar aqui, ó. Candidato A mais candidato B mais candidato C tiveram quantos votos? 400 votos. Quem é o A? O A é 140. Quem é o B? Ó, o candidato B é C mais 10. Então você vai colocar aqui, ó, C mais 10. E o candidato C, não sei. Então coloca ele aqui, C igual a 400. Aí vamos lá, ó, 140 mais 10, 150. Mais C dá 2C, igual a 400. Esse 150 que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, 2C é igual ao número 400 menos o número 150. Então, 2C é igual a quanto? 250. Esse 2 aqui, ó, que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, ó, 250 dividido por 2 é quanto? É igual a quanto, pessoal? Eu tenho 250 dividido pelo meu número 2 é igual a quanto? 125. Ó, o C é 125. O B é quanto? O B não teve 10 votos a mais? Então, o B é quem? Ó, C mais 10. Quem é o C, né? 125. Então, ó, 125 mais 10 é quanto? 135. O A, 140, o B, 135 e o C, 125. Então, o candidato menos votado foi quem? O candidato menos votado foi o candidato, é claro, C, com 125 votos. Então, coloca aqui no chat para mim, pessoal. O que vocês acharam dessa questão de número 7? Questão bem interpretativa, né? Professor, por favor, o senhor pode explicar novamente? Posso. Aqui é o seguinte, ó. Ele falou que uma eleição teve 400 votos no total, mas 25% do público era mulheres. Então a gente teve que calcular 25% de 400, que deu 100 mulheres votaram. Aí ele falou o seguinte depois, ó. Ele falou que cada um dos três candidatos recebeu um terço do total de votos de sexo masculino, ou seja, de homens.
Aí ele falou, quantos homens tem? Se são 100 mulheres, são 300 homens. Então, cada um está recebendo 100 votos de homens. Ele falou que o candidato A recebeu 40% das mulheres. As mulheres não é 100, 40% de 100 é 40 votos. Então, o A recebeu 140. O B, o B obteve 10 votos a mais do que o C. Então, o B é quem? O C mais o 10. E aí eu só substituí, ó. A mais B mais C é 400. Quem é o A? 140. Quem é o B? C mais 10. Professor, e o C? O C a gente não sabe, deixa aí do jeito que está. C igual a 400. Então ficou o quê? 2C, 140 mais 10, 150. O 150 que está positivo foi para lá negativo. Então ficou 400 menos 150, dá 250. Dividido por 2, 125. Então C é 125, o B é C mais 10, então o B é 135. O A é 140, o menos votado foi o C. Professor, deixa eu ver aqui. Professor, eu não fiz essa última equação, eu só distribuí as 60 mulheres restantes em que um ficasse com 10 a mais. Boa, Verônica, muito bem. Pode ser também, pode ser feito dessa forma também. Porque um já tinha 140, né? E aí o outro ficaria o quê? Com 120, seria uma diferença de 20 de diferença, né? Também, sem problema nenhum. Pode ser feito dessa maneira, tá? Não foi coincidência, não. Tá correto essa forma que você fez. Então, pessoal, fala para mim no chat, tá legal? Essa foi uma questãozinha bem trabalhosazinha, né? A gente precisou interpretar muito bem essas informações aqui para poder conseguir resolver, né? Show de bola, tranquilo. Então, bora lá para de número 8. Ó. Essa de número 8 aqui também é muito boa, mas muito boa mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos prestar atenção no que o examinador propõe para a gente. Ele falou assim: em uma eleição para a direção do centro acadêmico, os candidatos obtiveram números distintos de votos. E olha o total de votos, ó. Em um total de 36 votos, o candidato vencedor teve 12 votos. E o candidato que recebeu menos votos teve 4. O número de votos do candidato que ficou em segundo lugar foi quanto? Ele quer o candidato que ficou em segundo lugar, tá, pessoal? Então vamos prestar bem atenção no que ele propôs aqui para a gente, ó. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, ó. Como assim entender o seguinte, pessoal? É uma eleição de 5 candidatos, ó. Tem um primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto candidato. O candidato vencedor, eu sei que já tem 12 votos. E o candidato que ficou, é claro, em quinto colocado, que foi o último, ele ficou em quê, professor? Ele ficou com, deixa eu ver, 4 votos. Então, o que que acontece? Vamos pensar o seguinte. Ele quer o candidato que ficou em segundo lugar. Mas como é que eu vou fazer para encontrar esse candidato que ficou em segundo lugar? Ele quer esse total de votos. Pessoal, se o total de votos é 36, e aqui eu já tenho 12, e aqui eu já tenho 4, então restam quantos votos ainda? Se o total é 36, aqui eu tenho 12, 4 eu tenho 16. Então, quantos votos ainda tem ainda? Peraí, deixa eu botar aqui, ajeitar isso aqui. Eu ainda tenho quantos votos ali para ser distribuído, professor? Eu ainda tenho 20 votos. Então, de como é a maneira que eu posso distribuir esses 20 votos entre esses 3 candidatos? Eu posso colocar um candidato com 5 votos, posso colocar o outro candidato com 6 votos e posso colocar o outro candidato com 9 votos. Ó. 6 mais 9 dá 15, 15 mais 5, 20, ó, dá 20 votos. Eu posso também distribuir um com 8 votos, colocar o outro com 5 votos,
e colocar o outro com 7 votos. É outra possibilidade, ó. 5 mais 7, 12. 12 mais 8 é 20. É uma outra possibilidade. Então, diz uma coisa para mim. Se eu tenho essas duas possibilidades, e a primeira possibilidade, é claro, 1 com 9, porque é o maior número de votos que a gente tem disponível, e a segunda possibilidade, com 8. Então, eu posso concluir que esse número de votos aqui, ó, ele vai estar entre quem? Hein, pessoal? Esse número de votos aí, ele vai estar entre quem? Se eu tenho aqui, ó, um pode estar com 9 e a outra maior possibilidade pode estar com 8. Esse número de votos desse candidato aqui, ó, que teve em segundo lugar, ele pode estar entre quem? Ele pode estar entre 9 ou 8, ou 8 e 9, que é gabarito qual? Que é gabarito letra E. Então, responde para mim aí, pessoal. O que vocês acharam dessa questão? Tá certo sim, viu, Josi? Você, no caso, atribuiu valores para eles. Porque aqui, ó, você colocou, ele quer o do segundo colocado, né? Se o primeiro já tem 12, então eu tenho aqui uma possibilidade de ele estar com 9 ou ele estar com 8. Então, esse número aí pode ser ou o número 9, ou o número 8, ou o número 8, ou o número 9, que é a quantidade de votos que o segundo colocado pode ter. Então, responde para mim no chat, quero ver de vocês no chat. Vocês fizeram dessa forma? Conseguiram entender direitinho? Professor, você pode explicar novamente? Posso. Porque assim, ó, a gente tinha 20 votos que poderiam ser distribuídos. E as únicas maneiras de eu organizar esses 20 votos é um tendo 5, o outro tendo 6 e o outro tendo 9. Ou um estando com 8, o outro estando com 5 e o outro estando com 7. Se o primeiro já teve 12 votos, ele quer o segundo colocado. O segundo colocado tem que ser menos que 12. Mas nas possibilidades que eu encontrei o maior entre esses outros números, tendo 9, e o outro sendo 8. Então, esses números pode ser o quê? O segundo colocado. O segundo colocado, ele não pode ser 5, ele não pode ser 6, ele não pode ser 5, ele não pode ser 7. Ele pode ser o quê? Ou 8 ou 9 anos. Por quê? São as possibilidades que eu tenho de números restantes para dar um total de 20 votos. Então, responde para mim no chat. Legal? Tranquilo? Professor, de novo, ó, vamos lá, deixa eu explicar de novo mais uma vez, até vocês entenderem. Ó. Aqui, eu tinha 36 votos no total. Só que o primeiro colocado já teve 12, ó, e um teve 4 votos. Então, deu 16 votos, mas são 36 votos. Tem 20 votos sobrando aí. Então, pensa comigo. Quais são as possibilidades de eu ter números que vão dar igual a 20, que é menor do que 12 e maior do que 4? Eu só tenho o quê? Um candidato tendo 5, um candidato tendo 6 e o outro tendo 9 votos. Um candidato tendo 8, o outro 5 e o outro 7 votos. São as únicas maneiras que eu tenho de dar os 20 votos sobrando. Então, esse segundo colocado, ele tem que ter menor do que 12. Então, qual é o número que é menor do que 12, mas também não é um número muito pequeno para ser o segundo colocado? O número 8 ou o número 9. Por isso que foi o gabarito letra E. Então, responde para mim, pessoal, agora.
Se deu para entender ainda. Explica direitinho, se deu para vocês entenderem, tá? O bola, deu para entender agora? Certinho, né? Então vamos agora para a nossa última questão do nosso material de hoje. Ó. Essa nossa última questão, ela fala assim: em um campeonato de futebol, por pontos corridos, em que cada jogador ele ganha, é claro, em cada jogo, o ganhador marca 3 pontos, ó, 3 pontos. O perdedor marca 0 ponto e um empate marca 1 ponto. Aí ele falou: uma equipe ó, jogou um total de 24 partidas e fez 50 pontos. O número máximo, de jogos que ele pode ter perdido é quanto? Vamos pensar o seguinte. Olha só o seguinte. Quando o time ganha, ele ganha 3 pontos. Quando o time empata, ele ganha 1 ponto. E quando o time perde, ele ganha 0 ponto. Então vamos pensar. Se um time fez 50 pontos, então quantas partidas ele ganhou? É só tu imaginar bem aqui comigo, ó. 50 pontos e cada partida ganha, vale 3 pontos, eu vou dividir. 5 dividido para 3 é 1. 3 vezes 1, 3. Para 5, 2. Puxa um 0. Ficou 20. 20 dividido para 3 é 6. Então vamos lá, ó. 6, 3 vezes 6, 18. Para 22. Então, ó, ele teve 16 vitórias, ó. E esses 2 pontos aqui, ó, um pode ser mais uma vitória, porque uma vitória é 3 pontos, então quer dizer que ele teve o quê, ó? Que ele teve 2 empates. Por quê? Porque cada empate vale 1 ponto. E se eu tenho 2 pontos ali sobrando, eu tive o quê? 2 empates. Então, conta comigo. Ele teve 16 vitórias e teve 2 empates. Então, ele disputou um total de quantas partidas aqui? 18. Que ele ganhou ou empatou? Se ele ganhou ou empatou 18 partidas e o total de partidas é 24, e ele ganhou e empatou 18, então quantas partidas ele perdeu? 6. Então ele perdeu o quê? Ó? 6 partidas. Portanto, ó, o gabarito correto é letra B de bola. E aí eu vou lá e mais uma vez eu pergunto para vocês. O que vocês acharam dessa questão de número 9? Hein, pessoal? Responde para mim no chat aqui. O que vocês acharam dessa questãozinha de número 9? Professor, pode explicar de novo? Posso, presta atenção comigo. Ele fez 50 pontos no total. Se cada vitória era 3 pontos, então vamos dividir por 3, que deu o quê? 16 inteiro. Então foram 16 vitórias. E sobrou 2 pontos. Esses 2 pontos não dá para ser uma vitória e nem para ele ter perdido. Por quê? Porque cada empate é 1 ponto. Então ele teve 2 empates. Se ele teve 2 empates e 16 vitórias, ele tem o quê? 18 vitórias e empate. Não é? Aí pensa comigo. Se o total de partidas que ele disputou foi 24, então ele ganhou 16 e empatou 2, ele perdeu quanto? 6. Por isso que é o gabarito letra E. A Verônica até colocou, professor, essa aqui bem que podia cair na CESAP, né? Essa aqui, ela também é da banca de vocês, tá? Questãozinha banca FCC, aliás, todas as questões que nós estamos trabalhando na nossa aula de hoje, tá, pessoal? Então, responde para mim. O que vocês acharam dessa questãozinha aqui, ó, de número
de número 9. O que que vocês acharam dela?